Olá, você que está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como estudar sobre protagonismo. Então, se você já curtiu o tema do vídeo, aperte no botão de curtir e não se esqueça também de apertar no botão de se inscrever no canal. Eu falo sobre política, autismo e mercado, mais voltado para o mercado de trabalho. Então é isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, tem que explicar do início, né, o que é de fato um protagonismo, o que é um protagonista. Um protagonista é aquela pessoa que exerce, obviamente, protagonismo e que é a pessoa central numa certa história. Isso existe tanto na vida real quanto em obras literárias, animes, séries, filmes, tudo isso, todas essas obras ou vida real tem algum protagonista. Para uma pessoa ser protagonista, ela tem que, obviamente, ter pessoas à sua volta que deem o protagonismo para ela, porque senão ela só é uma pessoa comum. Agora eu vou entrar um pouquinho no conceito de representatividade. Pode parecer um pouco estranho eu falar de representatividade agora, mas vocês vão entender mais pro final do vídeo. Representatividade, de acordo com o site Politize, é a expressão dos interesses de um grupo, aí tá falando aqui, seja um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante, de forma que aquele que fala em nome do coletivo o faz comprometido com as demandas e necessidades dos representados. Portanto, falar de representatividade revela o sentido político e ideológico por trás do termo. Isso é muito importante porque eu vou fazer um questionamento a você agora. Quem são os protagonistas da nossa história? E quando eu digo nossa história, não é eu e a sua compartilhada, mas a minha história, da sua história, da história dos seus amigos, dos seus familiares. Quem representa eles? Se você pensou numa figura branca, hétera, pertencente à classe dominante, que no caso principalmente econômica, sendo que a gente vive no sistema capitalista, então não se sinta de qualquer maneira ruim, porque isso é uma coisa que eu vou explicar. Tem uma frase que eu ainda não sei se é atribuída a George Orwell ou a Dan Brown, provavelmente é do George Orwell, que fala que a história é contada pelos vencedores. Isso faz todo sentido, porque se você parar para pensar, na história do Brasil, quem são os protagonistas? A família real. Tem os barões, enfim, tem um ou outro que é contra o império, mas nada muito famoso. Por exemplo, o próprio Zumbi dos Palmares, que é a figura central do abolicionismo do Brasil, e ela até hoje é um pouco ofuscada por todo esse protagonismo da classe dominante da época. Você pode até ver hoje que ainda a classe dominante ofusca as classes menos favorecidas, como no caso dos negros. Ano passado teve a polêmica, entre aspas, de que o Machado de Assis era negro. E assim, muita gente achava que ele era branco, um escritor branco. E por causa desse protagonismo das classes dominantes junto com essa história contada pelos vencedores, que são as pessoas que têm maior número de representatividade, né, porque são mais poderosas, enfim, acabaram embranquecendo o Machado de Assis. Agora eu te faço uma pergunta. Como a gente deve estudar sobre o protagonismo? Isso é uma pergunta muito boa de ser feita, principalmente para reflexão, porque você tem que pensar nos seus iguais, e até as pessoas que são brancas, héteras, tem que pensar nas pessoas diferentes, ou seja, as pessoas que não são brancas e héteras. Existe muita gente boa que é negra, que faz parte do universo LGBTQIA+, que são os autistas também, que produzem conteúdos muito bons, que fazem obras muito boas, mulheres, enfim. Existe toda uma classe que é subjugada pela essa classe dominante, e isso acaba se refletindo no que a gente consome, tanto de material intelectual, quanto de produto mesmo para consumo, alimento, enfim, donos de empresas que são
brancos, héteros, cis, enfim. O trabalho aqui é sempre pesquisar que pessoa produz conteúdo, é dona de uma empresa, escreve obras literárias, produzem conteúdo para YouTube, mídias e redes sociais, enfim, artistas em geral que fazem parte dessa classe menos dominante, a classe subjugada. Aí você se pergunta, Ricardo, por que eu tenho que ficar acompanhando pessoas que fazem parte de classes menos favorecidas, simplesmente porque existem pessoas negras que, pelo menos em alguns casos, não assistem a canais no YouTube de pessoas negras também, porque não tem tanta representatividade assim. Não quer dizer que não exista, é porque é difícil sair de um modelo branco, europeu, hétero, para ir para uma pessoa que tem mais a ver com você, que tem a sua vivência. Por mais parecida a pessoa for com essa personalidade, é difícil de qualquer maneira. Então eu faço um convite a você a acompanhar pessoas que são de minorias. Aí você se pergunta, como faz para apoiar as minorias? Tem várias formas. Primeiro, você pesquisa empresas que produzem produtos que você consome, que o dono ou a diretoria em geral seja composta por minorias, seja negra, LGBTQIA+, mulheres, autistas, enfim. Segundo, você tá assistindo o YouTube, né, certo? Então, vê outros canais que são de minorias. Não é tão difícil assim, é só você pesquisar no YouTube. Obras literárias, por exemplo, que é o terceiro ponto, que também é questão de pesquisa. Você pesquisa pessoas que normalmente são citadas em canais produzidas por minorias também, e que são uma ótima forma de você descobrir novos autores que contam a verdadeira realidade das suas épocas. Enfim, existem diversas formas de você apoiar as minorias. Por exemplo, se você é autista, você consome coisas relacionadas ao autismo. Você não vai ficar por exemplo, consumindo conteúdo ou comprando produto de pessoas que são brancas, héteras, de classe dominante. Não que você não possa fazer isso, mas assim, é meio que contraproducente você ficar fazendo isso, sendo que elas já crescem sozinhas. Elas não precisam de apoio, sabe? Então, em resumo, como estudar o protagonismo é uma coisa que parece ser muito difícil, mas conforme você vai desenvolvendo a pesquisa por pessoas que são pertencentes a essas minorias, você acaba facilitando o seu trabalho, porque você conhece uma pessoa que é de minoria e essa outra pessoa te indica para mais 2 ou 3 autores de livros, de canais de YouTube, por exemplo, e no final você tem uma lista de 10, 20 pessoas, referências que são pertencentes a minorias sociais. Então eu quero saber o que você achou desse vídeo, se você gosta de consumir conteúdos feitos por pessoas que representem as minorias, e se você já está fazendo esse processo de mudança de consumo de conteúdo, de produtos que são feitos de pessoas que são socioeconomicamente dominantes, para pessoas que não têm muito apoio, justamente para dar esse apoio para a pessoa e a pessoa conseguir crescer mais rápido. Então, se você curtiu o tema do vídeo, o que eu falei aqui, também se inscreva no canal para você acompanhar essas atualizações. E é isso, até a próxima. Tchau!